O Iluminura já está de volta. Música, direito e literatura se misturam na vida do nosso segundo entrevistado do nosso programa de hoje. Nós vamos conversar agora com o Procurador Federal Judivan Vieira. Obrigado, antes de mais nada, por estar conosco aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, começando a falar exatamente desta vida não dupla, mas tripla. Afinal de contas, o trabalho como procurador federal, como músico e como escritor, inclusive com obras publicadas em inglês e em espanhol. Como é que você faz para administrar essas três vertentes da vida? A verdade, Cadu, é que eu me pauto, me baseio num pensamento meu. E eu estou escrevendo isso no meu segundo livro de autoajuda que vem por aí, que se chama Obstinação, o lema dos que vencem. A frase é a seguinte: na vida você deve fazer primeiro o que você deve fazer, para depois fazer o que você quer fazer. Isso facilita muito, sabia? Aliás, inclusive, sobre essa linha especificamente da autoajuda, não vamos entregar o nome do outro livro, porque tem um pequeno detalhe a respeito disso que eu gostaria de aprofundar. Daqui a pouquinho a gente vai ver, mas você disse que quer escrever 2 livros de autoajuda. Especificamente, por que essa escolha? Depois de escrever 2 livros, se as pessoas que me lerem não aprenderem e apreenderem com 2 S, quer dizer, segurar o conhecimento, eu não tenho por que escrever um 3º livro. O que eu tenho a dizer estará encerrado nesses 2 livros. Sobre a autoajuda especificamente, daqui a pouquinho a gente volta no outro livro, aí vocês irão entender por que justamente esse mistério que estamos criando, que é uma experiência curiosa pela qual ele passou. Mas ele também escreve sobre outros temas, inclusive o direito, começando aqui especificamente a mostrar 2 trabalhos, uma das linhas específicas, que é processo administrativo disciplinar e também direito administrativo para concursos. Esta é a sua linha voltada para uma parte da sua vida especificamente, ou seja, o trabalho com o direito. É verdade. Eu lecionei por 15 anos em cursos preparatórios para concursos. Lecionei também na faculdade. E o direito me fascina. Aliás, viver me fascina. Então, enquanto vivo, eu quero fazer tudo. Daí começar a minha vida jurídica, porque os meus alunos pediam muito. Eu sou fascinado por direito administrativo, e nessa época que dava aula, os alunos pediam: professor, escreve um livro para orientar a gente. Eu escrevi esse livro de direito administrativo, primeira, segunda, e aí está na 3ª, vem a 4ª edição, onde eu fui ampliando. Ele é um livro de teoria geral, escrito à luz das minhas aulas, sala de aula, fácil de ler. E um outro, processo administrativo disciplinar, porque na carreira de procurador federal passei uns 11 anos de minha vida realizando processos administrativos, investigando casos de desvios de conduta funcional pelo Brasil afora, né? Na verdade, vou procurar buscar 2 livros aqui na estante, que é A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, que, na verdade, ele tem uma outra que eu vou mostrar, que é uma tradução, com a mesma capa, em espanhol. Do que trata esse livro, que inclusive gerou até pedidos de seminários a respeito dele na Espanha? Em 2007, o governo federal me paga um doutorado lá em Buenos Aires, na Universidade del Museu Social Argentino, a UNSA, né? E um doutorado onde eu defendo a unificação, tem que ter uma tese nova, a unificação do direito administrativo disciplinar, penal e processo penal, com a criação de uma Suprema Corte, aí 5 anos estudando, viajando para os países do Mercosul. E no meu primeiro ano de doutorado, eu li um livro de um professor meu chamado Davi Rabinovich Berkman, que escreveu um livro chamado Matrimônio Incaico. Eu pesquiso há muito tempo, eu sou fascinado pela história. E aí esse meu professor, Rabinovich Berkman, me incentivou: Judivan, você gostou tanto do tema, escreva um livro. Só que eu disse para ele: eu quero escrever um livro sobre a história do machismo e a luta da mulher para vencê-lo, mas de forma linear. Daí eu resolvi escrever, fazer uma pesquisa de 5 anos, e saiu esse livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, só que de forma linear. Você começa estudando o Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Babilônico, que foi o único império do mundo que existiu, morreu e ressuscitou. Aí depois vem o grego, o romano, o turco-otomano, o francês, e assim vem a história. Depois, vindo a descrever, passei a descrever a influência do machismo na literatura brasileira, na música popular brasileira, que a gente tem inúmeras manifestações. Já vamos aproveitar e mostrar outros livros também rapidamente. Já vou puxar, na verdade, vou puxar uma porção logo de uma vez aqui. Aí eu já vou fazer referência, aí a gente vai voltar para o tema inicial, que é, como nós dissemos, só para lembrar, o Judivan disse que um tema especificamente sobre esse, ele só gostaria de escrever 2 livros, autoajuda. Falamos do primeiro livro. Agora, esse aqui ele tem uma questão polêmica. Qual o título do livro? Técnicas para você ficar doidão.
um procurador federal, isso deu problema, não deu não? Um bocado. Deu um bocadinho de problema, viu? Para começar, por causa desse título, eu recebi negativas de muitas editoras no Brasil dizendo que não iam editá-lo, lançá-lo, porque parece uma apologia ao crime. Ponto número 2, quando eu senti que não ia conseguir uma editora para editar, eu resolvi eu mesmo fundar uma editora, e fundei para lançar esse livro. Quer dizer, assim que lançou o livro, a editora faliu depois, porque eu não tinha dinheiro suficiente para mantê-la. Mas ficou a satisfação pessoal de ter vencido essa batalha. Porque o que eu queria mesmo provar, isso talvez não seja nada de novo, mas é aquele velho ditado de que a gente costuma julgar pela capa. Não só os livros, a gente julga as pessoas, né, às vezes pela primeira impressão, e isso é relativo, falha. E afinal, o ficar doidão aqui é em que sentido? Pela vida. Técnicas para você ficar doidão pela vida. Fernando Pessoa diz: vivemos pouco, morremos para sempre. Fique doidão pela vida, meu amigo. É bom demais. É curta a passagem no planeta e é deliciosa. Como é que você veria? Vamos voltar um pouquinho ao procurador. Como você vê a influência da literatura, da música também, já que você também é músico, na formação jurídica especificamente? Bom, de início a gente tem que lembrar que o direito faz parte das humanas, né, das ciências humanas. Quem faz direito é obrigado a ler muito. Quem não lê, viaja pouco. Quem lê, conhece mundos, inúmeros mundos. Quem lê mais, se dilata para o universo. Eu acho que o jurista, quanto mais ele lê, quanto mais ele escreve, mais ele sensibiliza a alma para o ser humano. Porque, afinal de tudo, no final das contas, julgar um processo, seja ele administrativo, seja penal, seja civil, não importa, seja previdenciário, não importa o que seja, exige muito mais alma do que uma mente cartesiana. Você precisa entender o homem, e a literatura nos traz esse privilégio de lidar com o homem, principalmente quando você pende para aquele gênero modernista, contemporâneo, em que você procura analisar o homem como ele é. E eu acho que o jurista que não tem essa noção de que o maior tesouro deste planeta é o homem, ele perde um pouco. A literatura nos traz isso, ver o homem como ele é. Judivan, para terminar, considerando tudo isso, e você citou inclusive vários autores ao longo da entrevista, você indicaria alguns especificamente no desenvolvimento dessa visão de mundo para estudantes de direito, advogados, juízes, procuradores, promotores? Sim, eu vou começar com João Baldo Filho, me fascina. Jorge Amado me fascina.